Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel, sou fisioterapeuta da ACD em São José do Rio Preto. Hoje nós vamos para um outro assunto. Nosso segundo assunto, aí vamos falar um pouquinho de órteses de membros inferiores. Tá? O manuseio e o uso correto. Antes de começar a falar, pessoal, só um aviso para vocês aí, entrarem no Instagram da ACD, curtir a página lá e começar a seguir para ver as nossas lives, né, e as nossas notícias. E agora nós temos uma novidade também, que é o QR Code aqui, no cantinho de cima da tela, né, para quem puder ajudar a nossa instituição e fazer as doações através desse QR Code. Então todas as nossas lives de hoje vão apresentar o QR Code ali em cima para que vocês possam doar e ajudar a instituição a seguir com esse trabalho que nós fazemos aí com os pacientes neurológicos e alguns ortopédicos. Então, para falar um pouquinho de órtese, pessoal, vamos começar de quais pacientes ou quem necessita do uso de órtese ou não. A grande maioria dos pacientes, né, ou dos indivíduos que necessitam de uso de órtese são aqueles que têm ou apresentam, né, a partir de uma lesão, né, disfunções neurológicas, e alguns outros que apresentam ortopédicas. Existem vários tipos de órteses, tá? A maior porcentagem são das crianças com paralisia cerebral que fazem o uso, né? Para vocês terem uma ideia, 61% aproximadamente das crianças que têm paralisia cerebral e fazem a deambulação, né, que conseguem caminhar, apresentam a necessidade do uso de órtese devido a um equino, né, um pé equino, aquele pé que fica na ponta. Então 61%, só para vocês terem uma ideia. Fora os pacientes que apresentam, né, que têm o diagnóstico de paralisia cerebral, conseguem deambular. E aí outros diagnósticos como mielomeningocele, pé torto congênito, pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, pacientes com trauma de crânio, os pacientes que tiveram um trauma raquimedular, né, a lesão medular, e até mesmo alguns outros com uma poliomielite. Que podem necessitar do uso de órtese aí ao longo da vida, tá? As órteses, elas são dos mais variados tipos. Então, o que é uma órtese? É todo aquele componente que auxilia. Ele não substitui, ele auxilia. Então, os tipos de órtese, a órtese adulta, não a órtese. E eu falo aqui de órteses inferiores, órteses subodálicas, das palmeiras, dos calcopédicos, dos tutores longos, dos tutores curtos. Temos também o melhor tipo de órtese. O melhor tipo de órtese é aquela órtese melhor indicada pelo profissional e aquela que é feita sob medida de cada indivíduo, né? Ao longo da experiência prática aí nós vemos sempre as pessoas, né, mães, pais ou acompanhantes e até mesmo alguns pacientes perguntam: eu não posso usar a órtese de fulano de tal, né? Não está sem uso em casa, eu não posso pegar para usar. Às vezes até consegue encaixar, mas o que nós temos que pensar é que o tamanho da criança ou do adulto não é o mesmo, o tamanho do pé não é o mesmo, a circunferência da perna, né, tornozelo, panturrilha não é o mesmo, as curvaturas do pé, né, arco plantar, arco longitudinal, né, do pé aí não é o mesmo, né, as proeminências ósseas as mesmas. Então tem uma série de fatores que interferem para que
faça o uso de outra pessoa. Então, o ideal é que o profissional avalie, analise a situação, veja como é o membro, né, o membro inferior, de um lado ou do outro, ou então os dois, e aí faça uma prescrição mais adequada para aquele caso, e esse indivíduo vá buscar aí, e aí independente de onde for buscar, se é convênio, se é particular, se é SUS, que faça sob a medida corretamente daquele paciente. De que forma? Fazendo um molde de gesso, e aí vai conseguir fazer um molde correto, né, negativo e positivo desse membro inferior, e a partir daí vai ser moldado e confeccionado essa órtese. Tá? E para que serve essa órtese? Ela serve para corrigir, né? Corrige, estabiliza e alinha o membro. Então, na maioria dos casos, a gente procura sempre manter um alinhamento e uma correção do tornozelo aí, aproximadamente, ou no caso que a gente quer mesmo é que tenha um alinhamento aí bem próximo dos 90 graus do tornozelo, para que o calcâneo, né, o calcanhar, consiga tocar o solo e a criança ou o adulto deixe de pisar no solo durante a marcha aí com a ponta do pé, e até mesmo faça uma inversão, né, vire pé, correndo o risco de apresentar uma entorse e até mesmo, nos casos mais graves, aí, uma fratura decorrente de outros fatores, né? Se a gente pensar que lá atrás, quando o paciente começou, talvez teve um AVC, né? Vamos colocar assim como exemplo. Teve um AVC e aí ficou por um tempo numa cadeira de roda, então vamos raciocinar que esse indivíduo deixou de colocar o pé no chão, então deixou de fixar cálcio nos ossos e aí apresenta uma fragilidade maior. E aí se faz um movimento muito brusco, né, de inversão, ele pode sim levar a uma fratura, o que a gente fala de fratura patológica, né? Porque já havia uma alteração decorrente da lesão e desse período que ficou parado lá atrás. Então a órtese também serve para isso, para que corrija e evite que aconteça alguma coisa mais grave nesses casos. Então nós vamos colocar a órtese adequadamente, vamos verificar todas as situações da órtese naquele membro, tá? E aí precisamos verificar algumas situações. Se o calcanhar está corretamente lá no fundo da órtese, se o velcro do tornozelo está fixado corretamente, se o velcro da ponta do pé, né, do antepé, está corretamente fixado. Tá? Para os tutores, que são longos, metálicas, né, seja ela de aço ou alumínio, e ainda alguns que apresentam não tão próximas às proeminências ósseas. Se o apoio do quadril não está muito fechado, né, ou muito pequeno em relação à referência do quadril, e aí precisamos verificar essas proeminências ósseas para ver se está vermelho, se está arroxeado, quanto tempo essa marca deixa de ficar ali naquela estrutura. Tá? Só se tiver alguma dúvida aí também, o pessoal que está assistindo aí, está participando, pode mandar as perguntas aí, que depois nós podemos responder essas perguntas. Né? Eu tenho uma órtese aqui, então eu vou pegar ela e vou mostrar para vocês. Então, material é um material de polipropileno, existem alguns outros materiais, mas em geral ele é feito de polipropileno, tá? Então o material é o mesmo material para todas as órteses suropodálicas, né, que eu falo no caso essa, uma órtese tornozelo-pé, tá? É o mesmo material, o que muda é a forma com que é feita a confecção, né? E o molde mais adequado. Isso muda o padrão da órtese. Então existe um velcro superior, tá, para fixar em cima. Existe um velcro do tornozelo,
que é o velcro principal, que é o que estabiliza mais a articulação e deixa o uso correto da órtese. E o velcro da parte anterior, ok? Então, pessoal, o que nós devemos observar nessas órteses, com relação ao uso correto, são as estruturas que podem acarretar uma pressão em alguns pontos, que seriam os dois maléolos, né? Então, o maléolo medial, o maléolo lateral, que são aqueles dois ossos que na região do tornozelo ali, que dá para ver bastante, né? Bastante facilidade. O calcâneo, tá? E aqui, um pouquinho à frente do maléolo medial, o osso navicular. Alguns ortesistas, algumas ortopédicas não se atentam, e alguns profissionais também não se atentam, que o osso navicular é um osso proeminente também, que pode ocasionar aí uma pressão durante o uso. Então precisamos ficar atentos nesses 4 pontos, tá? Verificar na hora da colocação do calcâneo, tá do lado se os dois maléolos estão bem acomodados e não tem muita pressão, e se o navicular também não está incomodando. Certinho, acomodou o calcâneo, os dois maléolos estão ok, o navicular também está ok, não está machucando, não está apertando. Vamos fechar o velcro do tornozelo, primeiramente, que é quem fixa e segura o pé na posição correta. Depois de fixado, nós vamos fechar o velcro de cima. E aqui embaixo nós vamos corretamente posicionar o antepé, se ele estiver virado para fora ou virado para frente, né, inversão ou eversão, que nós falamos. Coloca-se o velcro para fixar. Ok? Então esse velcro ele pode também sair do lado de dentro, para que se acaso o antepé esteja invertido ou para dentro, ele possa levar e posicionar melhor na posição neutra. E em alguns casos, nós podemos até deixar sem esse velcro, desde que faça o uso do calçado. Pode-se deixar e fazer o uso do calçado, ou pode-se tirar, que o próprio calçado vai acomodar o pé na posição neutra lá dentro. Colocamos a órtese e vamos verificar, analisar esse uso. Tá? Então vamos colocar a criança para andar, ou o adulto para andar, e nos casos que as crianças ou o adulto não realizam a marcha naquele momento, nós vamos posicionar ele sentado corretamente e vamos verificar como a órtese está e de que forma ela está corrigindo ou ajudando naquele momento. Para aqueles pacientes que deambulam, né, nós vamos pedir para eles andarem um pouco e analisar a marcha, para ver as posições, os alinhamentos que estão sendo realizados e quais os benefícios. Passado essa avaliação, nós vamos pedir para o paciente sentar novamente, tá? Nós vamos retirar a órtese e vamos verificar todos os pontos de pressão, esses pontos que eu acabei de falar, os dois maléolos, tá? Medial e lateral, o calcâneo e o osso navicular. Então, nós vamos verificar todos esses pontos de pressão, né? Verificar se ficou vermelho, se incomodou, né? Perguntar para o paciente se incomodou ou não. Para aqueles pacientes que de repente não conseguem relatar, nós vamos verificar mesmo aquela situação e vamos orientar os familiares e os pacientes para que, se esse vermelhidão, né, esse ponto de pressão persistir, para que eles levem até, né, as ortopédicas aí, e os ortesistas, aonde foi feita a órtese, para que se faça a correção dessa órtese. E vamos acompanhando. Então, esse ponto de pressão ele não pode persistir, não pode ficar arroxeado, porque apresenta o risco de aparecer uma úlcera por pressão.
E essas úlceras por pressão são agravantes, né, decorrente da inadequação da órtese, que podem acarretar em outras alterações aí, um não uso da órtese, né, e as feridas abertas mesmo aí um tempo maior para cicatrização. E aí a nossa orientação é de que, se persistem esses pontos de pressão, que realmente não façam o uso da órtese. Tá? Então aí é um tempo que o paciente fica sem a órtese, é um tempo que acentua esse pé equino, que acentua essa hipertonia, né, o aumento do tônus, que já vem presente, né, e é por isso que apresenta esse pé equino. E se a família persistir no uso, né, esse ponto de pressão, ele aperta, ele incomoda, ele machuca, isso pode levar a um aumento desse tônus, agravando ainda mais e acentuando ainda mais essa alteração, né? E aí a gente sabe também que tem aqueles pacientes ou aquelas mães e acompanhantes que são mais resistentes quanto ao uso da órtese, né? O uso da órtese é importante justamente por tudo isso que eu falei, pela correção, pelo alinhamento e aí prevenção desses encurtamentos que já são aparentes e que podem acarretar e levar a uma deformidade e a esse indivíduo ter que fazer uma cirurgia futuramente para uma correção de alongamento de tendão ou uma correção óssea para posicionar corretamente novamente essa articulação. Então, por isso que é importante. E se houver essas questões que necessitam de ajuste, verificar o quanto antes, né, os profissionais podem fazer esses ajustes, colocar novamente, corretamente, fazer o uso, analisar no dia a dia e verificar se está tudo ok ou se ainda continua de alguma forma machucando, né? Então, cada órtese tem a sua característica, ela é usada de uma forma para cada indivíduo aí, dependendo se for uma órtese curta, uma órtese longa, né, um tutor longo, uma órtese de reação ao solo, uma órtese subpodálica. Então, são várias questões. Isso precisa ser analisado cada caso e pelo profissional que atende essa criança ou esse adulto. Tá? Mas precisamos ficar atento, é importante usar, não deve se deixar muito tempo sem o uso, porque isso pode acarretar as consequências que eu acabei de citar aqui, né, inclusive a deformidade aí. E se houver a necessidade de fazer a cirurgia, que todo mundo que se submete a uma cirurgia corre um risco, né, decorrente aí do processo, mas que, se feita a correção após a cirurgia, tenha-se novamente uma avaliação para um uso correto, uma indicação correta dessa órtese, comece a fazer esse uso de novo, ou então siga corretamente as orientações para que não necessite novamente de uma nova cirurgia, né, uma nova abordagem cirúrgica aí nesse momento. Tá? Então, a minha ideia hoje era trazer um pouco sobre a importância do uso e o uso correto. Tá? Eu acho que a gente poderia ficar aí várias horas discutindo sobre o assunto, mas são os pontos mais importantes que a gente tem que se atentar aí a fazer. Tá? E eu acho que é isso, pessoal. Acho que por hoje, né, dentro do assunto, é o que nós podemos trazer. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição aí, seja estudante, seja profissional, ou seja paciente. A instituição está aberta. Então, não esquece de entrar lá no Instagram da ACD, no Facebook, seguir a nossa instituição aí nas redes sociais. E quem puder colaborar, a instituição agradece aí. E lembrando mais uma vez que o QR Code está aqui em cima, então todas as lives que irão acontecer vão apresentar para que vocês possam fazer uma doação. Tá bom? Agradeço a todos que participaram da live hoje. Fiquem atentos quanto às próximas lives.